do Senhor Deus aqui. Livro de Números, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 26. Glória a Deus, aleluia. Versículo 26. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e diz-lhe, quando acenderes, dizendo, fala a Arão e diz-lhe, quando acenderes as lâmpadas, defronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim defronte da face do candeeiro. Acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés, e era esta a obra do candeeiro de ouro, batido desde o seu pé até as suas flores. Era batido conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro, que é o candelabro, né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação sobre toda a sua carne. Farão passar a navalha e lavarão as suas vestes e se purificarão. 8. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares, de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para a expiação do pecado. Amém. Vou parar aqui. A próxima leitura vai ser no 9. 1490 antes da era cristã, Deus estava trabalhando através de Moisés e Arão e os sacerdotes, fazendo os trabalhos do candelabro e os trabalhos de purificação aos filhos de Israel, e ao sacerdote e aos filhos de Israel, e separando os primogênitos, né, dos filhos de Israel para ele, como todo primogênito dos animais, e do homem e dos animais, tudo era de Deus. Estas lâmpadas eram um tipo de Cristo, né? Ele fala aqui que Arão ia acender, foi mandado Arão acender, para alumiarão o espaço defronte do candeeiro ou do candelabro, né? Você fala a palavra que você quer, é o candeeiro ou o candelabro, viu? A linguagem antiga fala candeeiro. Para quem morou na roça sabe o que é o candeeiro, é algo que alumia a casa, né? Estas lâmpadas eram um tipo de Cristo, né? Que é a luz do mundo, né? Glória a Deus, aleluia. Santo do 8:12. Cristo é a fonte dessa luz. A cruz é o meio dessa luz. E o Espírito Santo é o instrumento por meio e através da qual a luz vem à humanidade caída, tipificada pelo azeite. Portanto, no candelabro de ouro temos a Cristo, a cruz e o Espírito Santo. O leitor deve entender que todas as coisas as quais o Senhor e Ele é tudo, não podem ser dadas aos filhos perdidos da raça caída de Adão, etc. Por meio da cruz, né?
só por meio da cruz. 1 Coríntios 1, 23, vamos lá? Um, 23 de 1 Coríntios. Glória a Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém? E Arão fez assim, acendeu, versículo 13, em entendimento, as lâmpadas do candeeiro, quer dizer, que é o castiçal também, para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenou a Moisés. Esta era a feitura, versículo 4, do candeeiro de ouro batido a martelo. Desde o seu pé até as suas flores eram de ouro batido a martelo. Conforme o modelo que o Senhor mostrou a Moisés, assim ele fez o candeeiro. O que tipifica a Cristo? Que é Deus, mas que chegaria a ser homem. Dali as palavras batidas a martelo, a haste central do candelabro de ouro tipifica a Cristo. Você pode chamar candeeiro, candelabro ou castiçal, viu, irmão? Tem 3 nomes para você dar. Não ignora o que eu falava. Tá bom? As flores aparecem na vida do crente. Que os 6 ramos, né, nos 2 lados da haste, representa somente quando esses ramos estão apropriadamente em Cristo, quer dizer, a haste central. O modelo é a palavra de Deus, não pode mudar. Não devemos nos desviar dessa palavra. Versículo 5. E o Senhor falou com Moisés, dizendo: toma os levitas de entre os filhos de Israel e purifica-os. Os levitas eram os representantes da congregação, enquanto isso, os sacerdotes eram representantes de Cristo. Os sacerdotes já tinham sido consagrados, e agora os levitas seriam também consagrados pelo serviço, quer dizer, purificados, o que só podia ser feito pelo sangue do Cordeiro. 7. Assim lhes farás para purificá-los, asperge sobre eles a água da expiação, faz passar navalha sobre toda a sua carne, e lavarão as suas vestes e serão purificados. Um tipo de palavra de Deus, água tirada do lavatório de bronze. O barbear e o lavar eram simbólicos da santificação que só verdadeiramente acontece com o advento do Espírito Santo em uma nova dispensação depois da cruz. João 14, 16, 17, vamos lá? (16) 14, 16. E 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vós. Santo, santo ele é Deus, né? Você crê? Oferta pelo pecado. Está no versículo 9 dos estudos. Uma oferta de ação de graças, que consistia de pão e não de carne. A perfeição de Cristo. O Espírito Santo sobre Cristo também. Leitura do versículo 9. Glória a Deus. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Perto do altar, isso é estudo do versículo 9 agora, de bronze, provavelmente os príncipes tribais. A imposição das mãos significava que a obrigação para assistir pessoalmente no serviço do santuário foi transferida da congregação inteira aos levitas. Glória a Deus. A oferta balançada somava mais de 8.000 levitas. Portanto, muito provavelmente, os líderes, entre eles, partia de um lado a outro junto ao altar, simbólico da oferta balançada. Agora eles pertenciam ao Senhor e deviam fazer o serviço dele. Leitura do versículo 12. Eu fiz estudo aqui de 2 versículos, irmão. 9. Essa é a Bíblia que eu estou lendo aqui. Está faltando um versículo. O versículo 10, gente. Mas vamos ler o 10 aqui. Eu tenho ele aqui na minha Bíblia. Farás, pois, chegar os levitas perante ao Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Versículo 11. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. Eu vou ler 3 versículos e fazer os estudos, viu? Versículo 12. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos, e então santifica tu um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Estuda agora. Transfere os seus pecados aos novilhos em tipo simbólico de Cristo, o qual levaria os nossos pecados na cruz. Novilho. Não havia oferta pacífica, porque o tema aqui não era o de adoração, nem de comunhão, como em Levítico, mas de serviço e guerra do deserto. Leitura do versículo 13. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. Estuda. Não sei estudo. Versículo 14. Vou fazer estudo, leitura, depois eu faço estudo, viu? Assim separarás, versículo 14, viu? Os levitas dentre glória a Deus, os filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. Versículo 15.
Ah, mas tem aqui um estudo pequeno. Eu vou falar para o serviço do Senhor somente, eles separados, né? 15. E depois os levitas entrarão para oferecerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás. E por oferta de movimento os moverás. Né? Versículo 16. Porquanto eles do meio dos filhos de Israel me são dados, em lugar de todo aquele que soube a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os teu tomaram. Anteriormente, parece que o Senhor tinha designado que o primogênito dos varões lhe serviria nesta função. Mas os trocou com os filhos de Levi, quer dizer, os levitas. Leitura do versículo 17: porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens, entre os animais, no dia em que na terra do Egito feri a todo o primogênito, o santifiquei para mim. O primogênito, num sentido, era tipos de Cristo, o qual seria o primogênito entre muitos irmãos, o que significa Cristo como o autor da salvação. Romanos 8, 29, vamos lá. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? 18. E tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Os levitas tomaram o lugar dos primogênitos com respeito ao serviço do santuário. Amém? Versículo 19. E eu tenho dado os levitas a Arão e aos seus filhos dentre os filhos de Israel, para que sirva o ministério dos filhos de Israel no tabernáculo do testemunho, e reconciliei aos filhos de Israel, para que não haja praga nos filhos de Israel, chegando os filhos de Israel ao santuário. A ideia de que os levitas, ao fazer a expiação, tem que ver com o fato de que eles serviam no reino do santuário, com o seu propósito central sendo o altar de bronze e os sacrifícios. Todos os crentes que ajudam a levar a mensagem da cruz a um mundo moribundo entra na mesma categoria. Paulo diz assim em Filipenses 4, 17, 19: o único que se interpõe entre o povo e a praga e a cruz de Cristo. Vamos lá em Filipenses 4. Estamos chegando a Filipenses 4, 17.
a 19. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio eu estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Amém. Versículo 20. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Acerca dos levitas, assim os filhos de Israel lhes fizeram. Versículo 21. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor, e Arão fez expiação por eles para purificá-los. Versículo 22. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação perante o Senhor e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizera. E falou o Senhor a Moisés dizendo, não, vou parar aqui no 23, eu parei. Refere-se somente à época quando o tabernáculo devia ser trasladado. Se qualquer que fosse do sacerdote entrasse em qualquer outro momento, seria morto. E falou o Senhor a Moisés dizendo, isso é o versículo 23. Esse é o ofício dos 24, dos levitas da idade de 25 anos para cima. Entrarão para servirem o Senhor do tabernáculo do testemunho. Olha o que ele está dizendo. Este é o ofício dos levitas da idade de 25 anos para cima. Entrarão para fazer o serviço do tabernáculo do testemunho. Foi mudado aqui de 30 para 25. Durante a época de Davi foi mudado, né? Glória a Deus. Primeira Crônica 23, 24, 27, né? Você pode ler lá para nós, viu? Versículo 25. Mas desde a idade de 50 anos sairão. Quando chegasse aos 50, eles começavam aqui com 25, tinha 25 anos de trabalho só. E se eram jubilados com 50 anos, tinha que sair. Está vendo aqui, ó? Lá no atrás está falando que era conta, né? De 30 anos, agora tem uma mudança aqui de 20 anos, 25 até 50 anos só. Não passava de 50, viu, irmão? Eles entregavam o cajado. Mas da idade de 50 anos sairão, tá vendo? Do ofício do seu ministério. Tá entendendo eu falando? Na palavra? E nunca mais servirão, tá vendo? Encerrava com 50 anos. Duas partes da Bíblia falam. Mas, versículo 26, servirão com os seus irmãos no tabernáculo do testemunho para fazer a guarda, mas o ministério não
exercerão. Assim farás dos levitas quanto aos seus ofícios. Aos que tinham mais de 50 anos foram dados umas responsabilidades honoríficas para que tivessem lugar em algum posto na casa de Deus. Amém? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações desde agora para todo sempre. Assim seja, amém. A paz do Senhor, povo de Deus.